Não sei se apanharam, mas estamos hoje a falar como é que Paulo aconselhou os colossenses a reagir à liderança perigosa que estava em Colossos. Então, como o Mitchell já disse, tudo o que somos é transformado pelo domínio amoroso e libertador do nosso Rei Jesus. Então, ao estarmos sob a autoridade do ensino, ao estarmos sob a revelação de Jesus, ficamos completamente transformados. Então, o que é que estava a acontecer em Colossos? Vimos em capítulo 1 que uma pessoa que se chamava Epáfras começou a igreja, começou a fazer discipulado, começou a ensinar as pessoas em Colossos sobre Jesus, sobre o Evangelho da Graça que Deus tem prazer em nós. Mas também havia outra liderança, e isso é o problema. Havia também outra liderança em Colossos que lhes pediam que seguissem certas práticas para além do que a Escritura diz. Liderança que tentavam levá-los a seguir tradições baseadas nas ideias dos homens e a estabelecer regras sobre o que deviam comer ou beber de acordo com a lei judaica. Ou talvez hoje em dia um exemplo seria o que se vestiam aos domingos, ou a maneira que começas ou acabas uma oração. Era uma liderança basicamente em Colossos que suavemente manipulava a igreja a condenar ou desqualificar as pessoas ao insistir nas suas opiniões, nos seus desejos e gostos. A fim de quê? A fim de alcançarem, entre aspas, uma maturidade espiritual elevada, de acordo com elas, a realmente crescer. Esta má liderança dizia que cresciam se fizessem isso e aquilo. Mas ao responder, Paulo quer que eles tenham o cuidado de rejeitar essa má liderança, apesar dos argumentos razoáveis e persuasivos, apesar das tradições e maneiras de pensar que parecem boas, mas que na verdade são vazias e baseadas no homem e não na revelação de Deus. Então Paulo está a escrever esta carta aos Colossenses para os encorajar no que aprenderam com Epáfras, o Evangelho da Graça que Deus tem prazer em nos salvar, para que permaneçam leais a Jesus, submetidos à sua autoridade boa e libertadora. Autoridade libertadora que provoca o crescimento e florescimento das pessoas. Paulo queria, e eu quero também, que tu não te deixes levar por nada que pareça bom, mas que deixa vazio. Assim chegamos à nossa passagem, Colossenses 2:4, e Paulo começa por falar sobre o propósito das ordens que ele vai dar. Há muitas ordens nesta passagem, no imperativo. Então começa assim por dar o propósito. Digo isso para quê? Para que ninguém vos engane com palavras capciosas. Pois ainda que meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então vemos que esta liderança manipuladora tem palavras capciosas, argumentos persuasivos, uma maneira suave de falar. Se ouvires nesta igreja, eu ou o Mitchell tentar usar uma forma persuasiva de falar em vez de palavra de Deus para convencer, não sigas. Pede uma explicação e avalia a interpretação bíblica. Então já faz mais sentido. No capítulo 1 vemos a oração de Paulo a pedir Deus pela maturidade e pelo pleno conhecimento de Deus. O pleno conhecimento espiritual nos Colossenses, para que pudessem avaliar o ensino que estavam a receber. Agora chegamos à ordem positiva, o que devemos procurar fazer em versículo 6. E é andar com Cristo, andar em Jesus. O que quer dizer andar em Jesus? No versículo 6. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Então a ordem é andar em Jesus, andar sob a sua autoridade.
Então eu, apesar de ter crescido numa família religiosa, não percebia como andar em Jesus, com Jesus. Sempre tentei usar a minha disciplina, sempre tentei usar a lei para chegar à maturidade espiritual. Na secundária costumava de chegar em casa depois da escola e lia livros de teologia, a tentar perceber as coisas espirituais. Mas o problema foi que não estava submetido ao Rei, ao Senhor. Não andava no dia a dia com Ele, porque não tinha recebido, como Paulo disse aos Colossenses aqui, como recebestes Cristo Jesus. Estamos a receber uma pessoa. Então contemplamos. Será que é que eu faço é realmente dirigido por Deus? Será que ainda não recebi Jesus como Rei? E continuo eu sentado no trono da minha vida a confiar na minha sabedoria humana? Quando realmente recebemos Jesus, começamos a andar no seu caminho, o seu caminho de vida, onde há alegria abundante. Então faço a pergunta: se a nossa vida é caracterizada por alegria? Porque quando nos falta a alegria, devemos perguntar-nos se estamos a andar em Jesus, sob a autoridade de Jesus. Se estivermos a andar de perto com Deus, porque na sua presença há alegria abundante. Então Paulo disse, andem. A ordem é anda. Anda em Jesus. Isto implica que saibamos o que Jesus ensina e andamos de acordo. Andar em alguém quer dizer andar sob a autoridade daquela pessoa. Assim, dirigida por essa pessoa, protegida por essa pessoa, por dentro do seu nome. Então é verdade que os membros de uma igreja, de acordo à carta aos Hebreus, 1 Pedro, sim, é verdade que os membros de uma igreja devem submeter às autoridades da igreja. Mas Paulo disse-lhes para não seguirem neste caso. Porquê? Para não se enganarem. Porquê? Porque alguns dos professores em Colossos estavam a usar a autoridade para algo para o qual Deus não lhes tinha dado autoridade. Então temos que reconhecer que a autoridade tem limites. Então vamos andar em Jesus, sob a sua autoridade, mas qualquer autoridade tem limites. Por exemplo, se eu mandasse a Courtney ir ao quarto e pensar no que ela fez mal, ela não tinha de seguir. Porquê? Porque era um uso de autoridade que não foi dado. A minha autoridade como marido é autoridade de aconselhamento. Agora, se eu mandar o Taik ao quarto para pensar no facto que não pode bater no Apolo, por exemplo, ele tem de seguir. Porque tenho esse tipo de autoridade, de comando sobre ele. Agora, outra vez com a Courtney. Se eu aconselhasse a Courtney não fazer estudos bíblicos, passar uma semana sem ler a Bíblia, não devia seguir. Porquê? Porque era um uso de autoridade fora do aconselhamento de Deus. Então, a liderança, as nossas autoridades, estão lá para comunicar a autoridade em quem andamos, que é Jesus. Então, quem é que o Senhor? É Jesus. O que é que quer dizer que Ele é o Senhor? Que não vamos andar em Jesus, mas o que é que quer dizer que Ele é o Senhor? Vamos andar sob a sua autoridade. Então vamos avaliar porque é que Paulo disse Jesus Cristo, vírgula, o Senhor, vírgula. O conceito de Jesus ser o Senhor do teu coração é uma coisa radical. Quando eu digo Jesus é meu Senhor, eu quero dizer que qualquer coisa que eu acho fica sem importância. Qualquer coisa que eu quero fica para trás. Agora, podia estar a pensar, mas Deus tem importa com o que queres, Tommy, calma. Tudo bem, mas deixa de ser importante diante do que Ele quer. O meu foco não é o que eu quero. O meu foco fica no que Ele quer. Porque Ele é o Rei e eu quero andar nele. Eu quero andar sob a sua autoridade. Agora, com uma boa autoridade, Ele quer que eu descanse, quer que eu esteja bem, quer que eu tenha alegria, quer que eu cresça em maturidade.
também quer que eu pegue na minha cruz e esteja disposto a morrer pelo seu nome. Então, como Senhor, Jesus determina os meus valores. Jesus, como meu Senhor, é a minha maneira de pensar. Jesus determina onde eu ando, porque eu ando nele. Andar com Ele é o caminho à transformação. Andar em Jesus é o caminho à liberdade e ao amor. Palavras capciosas, argumentos persuasivos, nunca vão te transformar, não chegam. Então, algumas características de andar em Jesus, versículo 7. Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. Então, o que é que caracteriza andar sob o ensino sob a autoridade de Jesus? Ser enraizado, edificado, confirmado, estabelecido, ensinado, discipulado na fé, discipulado no Evangelho da Graça. Porque é o Evangelho da Graça que Deus tem prazer em nós, apesar de quem nós somos. Isto é que permite maturidade espiritual. Então, arraigado, enraizado, porque a raiz é que alimenta. Quer que estejamos alimentados com a sua palavra, pela sua verdade, pela nossa fé que Ele nos deu. Edificados, confirmados, neste contexto, vai significar estabelecidos. Porque Deus quer que Ele seja o fundamento no qual construímos o edifício da nossa vida. Como foram ensinados, a significar que temos de aceitar o ensino de Deus. Para andar sob a autoridade de Jesus, temos de aceitar o ensino dele. No caso dos Colossenses, o ensino de Deus que recebiam de Epáfras e não da má liderança. O que foi esse ensino? Novamente, é a esperança. Versículo 1, capítulo 1, versículos 5 e 6 falam da esperança que temos por causa da graça de Deus para connosco. Por causa do seu favor e prazer em nós. É reconhecer o prazer que Deus tem em ti. Deus tem prazer em te salvar. É reconhecer esta verdade. Isso é um contraste forte a um ensino que diz que temos de seguir certas tradições para ganhar o favor de Deus. De seguir certas tradições e opiniões que não são claramente reveladas na Bíblia. Portanto, temos mais uma ordem negativa, o que devemos evitar em relação à liderança. Versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo e não de acordo com Cristo. Aqui é uma imagem forte, é uma imagem dos crentes a ser prisioneiros da guerra e a prisão sendo a filosofia e sutilezas vazias. Então a filosofia, ou seja, a maneira de pensar, neste caso, dos que ensinavam de acordo com os seus desejos, de acordo com as suas opiniões. Sendo também as sutilezas vazias, ou seja, a manipulação. O pensar numa coisa, mas dizer outra coisa. Há um filme da Disney chamado Entrelaçado, baseado na história da Rapunzel, em que a rapariga Rapunzel devia ficar numa torre alta e a madrasta malvada usava subtilezas vazias, manipulações para a levar a manter a tradição, a fazer apenas o que era suposto, a ficar sozinha e presa na torre. Mas neste caso foi bom que a Rapunzel ir contra a autoridade da sua madrasta, porque a madrasta foi além do desejo de Deus e não usava a autoridade para o crescimento e para o florescimento da Rapunzel. Ao Paulo ouvir que os colossenses estavam a ouvir este mau ensino, Paulo então ordenou aos colossenses que o rejeitem para, em vez disso, andarem com Jesus e sob a autoridade de Jesus e não sob a autoridade do mau ensino.
para se submeterem à sua maneira de pensar a Jesus. Então não sigas as tradições porque já temos feito assim por algum tempo. Ou simplesmente porque fazemos assim. Se insistirmos em fazer uma coisa de uma certa maneira, especialmente na igreja, e não está disposto a mudar, deve haver uma razão bíblica. Deve haver uma razão da revelação de Deus. Faz o esforço para saberes o que o teu Senhor realmente diz. Medita na sua palavra, dia e noite, para que nunca fiques preso ao modo de pensar de um simples homem. Eu gosto de pregar esta mensagem porque fica como um grande modo de contabilidade, por mim. Também em outra igreja, isto não é limitado aos Colossenses, outra igreja, a dos Gálatas, Paulo estava zangado com elas, com os membros da igreja. Paulo estava zangado com os membros da igreja por não rejeitarem um ensino que os obrigava a seguir tradições da lei. Reconhecer isto é o dever dos membros. Assim é o dever meu, como pregador do Mitchell, de vos alimentar com a palavra, e é o vosso dever perceber se for realmente a palavra que foi entregue. Então Paulo segue com a razão por fazermos este esforço. Em versículos 9 a 15 vamos ver que a autoridade de Jesus é melhor. A razão que fazemos este esforço é porque a autoridade de Jesus é melhor. Versículo 9. Pois nela habita corporalmente... Espera. Repara, enquanto leio isso, como Jesus usa a sua autoridade. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele, a cabeça de tudo o principado e poder, tendes a vossa plenitude. Nele também fostes circuncisados com a circuncisão, que não é feito por mãos humanos, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida. Juntamente com Ele, perdoando os nossos pecados e apagando a escrita de Deus era contrária e constava contra nós em seus mandamentos. Removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. E tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público e na mesma cruz trifunou sobre elas. O que nos liberta a não seguir simplesmente às tradições humanas e às opiniões de maneira de pensar, mesmo que venha de uma autoridade nossa. O facto que Jesus é a cabeça, o facto que Ele é plenamente Deus com autoridade plena. E as autoridades que nos deu têm a responsabilidade de te guiar a Ele. Tens tudo o que precisas ao seguires Deus, a saber o que Ele revelou na sua palavra. Versículos 11 a 14, em relação à circuncisão. Isto significa que fomos purificados. Como crentes em Jesus, como Ele como nosso Senhor, que fomos feitos justos e aceitos como se tivéssemos seguido toda a lei na perfeição. Significa que quando morremos para nós próprios, morremos para o pecado, para o nosso antigo eu. E assim deixamos de seguir a nossa velha maneira de pensar. E de morte, fomos ressuscitados para uma vida nova. Fomos transformados através desta morte espiritual, ressurreição para uma vida nova. Já não és a mesma pessoa. Jesus usou a sua autoridade para perdoar todos os teus pecados. Então para de te agarrares à culpa que foi removida. Para de te culpares a ti próprio. O teu julgamento não é melhor do que o que te perdoou. Já foste perdoado.
Agora é verdade, versículo 14, é verdade que havia uma escrita de dívida. Isto é um termo legal do teu pecado. É verdade que tu, legalmente perante Deus, por traíres a autoridade máxima, o autor da vida, merecias a morte. É verdade. Mas essa escrita de dívida dos teus erros foi cravada na cruz. Desapareceu. Foi apagada. Foste perdoado e liberto para seguires a autoridade que é o autor da vida. Agora tenho boas notícias. A nossa autoridade suprema é Jesus e Ele usa a autoridade para nos perdoar. Não usa palavras capciosas, nem subtilezas vazias. Mas Ele é o autor da vida e o autor do perdão. Ele tinha o direito de julgar segundo a escrita de dívida contra nós, mas decidiu apagá-la. Usou a sua autoridade para nos perdoar. Então, a mais autoridade que reconhecemos que Ele tem, que é o máxima, também usa esse nível de autoridade para nos perdoar completamente. Então, não ouças esta boa notícia divina e decidir seguir algo que obriga a seguir as tradições humanas. Não avaliamos o dia extremamente diferente entre estas duas lideranças. Versículos 16 a 19. Assim ninguém vos julga pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto aos homens, baseando-se em coisas que tenha visto, inutilmente arrogante em seu conhecimento carnal, e não retendo a cabeça, com a qual todo o corpo, suprido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus. Então é uma pergunta simples. A quem é que nos submetemos? A quem é que nos submetemos? Temos duas opções. O ensino que julga pelo comer, pelo beber, pela roupa que usas, pelos dias da festa, ou lua nova, ou sábados. Ou seja, pelas atividades religiosas, além do que está revelado na Bíblia. É o ensino em que tens um árbitro contra ti, que te condena, que te desqualifica pela sua opinião, pelo seu desejo, pelos seus gostos, fingindo ser humilde, mas na realidade arrogante, porque acha que pode acrescentar uma coisa à revelação de Deus. Ou, recomendo a seguinte, ou podemos submeter ao bom ensino de Jesus, o ensino onde a nossa justiça depende dele. Um ensino que procura o teu desenvolvimento. Um ensino que procura o teu crescimento, florescimento por estares perto e próximo com Deus. O conselho de Paulo é não deixes ninguém te desqualifica pela sua opinião, na sua arrogância. Porquê? Versículo 20. Visto que morrestes com Cristo para que os espíritos elementares do mundo, porque vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo. Tais como não toques, não proves, não amaldiçoeis. A mesma pergunta. Já morreste à lei? Já foi cumprida por Jesus? Não consegues fazer nada mais? Se um dia, novamente nesta igreja, seguimos os elementos, o padrão, os mandamentos do mundo, ou acrescentamos uma coisa tal como, mas não devemos tocar isso, não proves isso, e começamos a adicionar regras. Não, tem de se vestir assim para a igreja? Não. Ou seja, mandar algo que não faz parte do que Deus nos revelou em Jesus, que fica além de te ajudar a estar em relação com Deus. Se isto acontecer aqui, chama a atenção, explica a tua preocupação, porque nós já morremos ao mundo, não queremos voltar a isso. Se for necessário, faz a tua parte e não nos deixes voltar ao mundo. Se vires um irmão ao nível da igreja, se vires um irmão ou uma irmã em Cristo a voltar a seguir o mundo,
ou os seus próprios desejos, ou tentar seguir a lei, em vez de focar em estar próximo com Deus. Chama a atenção. E, se ele ou ela te ouvir, ajudaste-o a permanecer perto de Deus. Então, isto é o que é irónico. É irónico que criamos leis com o propósito de tentar esforçar-nos a ficar próximo de Deus. Mas as leis acabam por ficarem entre nós e Deus. E estas leis não duram. Não duram, porque não são de Deus. Versículos 22 e 23. Todas estas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas dos homens. Na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria, em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não têm valor algum no combate aos desejos da carne. Esta é a ordem de Deus para nós. Não sejam enganados pela falsa devoção, pela falsa humildade, pela severidade a seguir regras, ou seja, pela falsa piedade. Falsa piedade não vale nada. Porque eu tenho boas notícias. O crescimento vem de sermos arraigados e edificados na fé que Deus tem prazer em nos salvar. O Evangelho da Graça. Então rejeitamos autoridades e ensinos que usam palavras capciosas para nos convencer que estamos condenados se não fizermos isso ou aquilo. A escrita de dívida foi apagada e cravada na cruz. Ouçam. A escrita da dívida do teu pecado. Acrescentar Apocalipse 22 e versículo 18 e 19. E acrescentar um tio, um y ou uma vírgula nas coisas que era tirada a parte da vida. Não pode ser. Cidade santa. Portanto, andamos nele. Portanto, sob a sua autoridade. E não deixamos ninguém nos tome por preso por meio da sua maneira de pensar, sutilezas vazias, nem palavras capciosas. Assim concluímos. Boas notícias. Estamos sob a autoridade de Jesus. Estamos sob o domínio amoroso e libertador do nosso Rei Jesus.